Olá pessoal, professor Alex Reinaldo, curso de óptica geométrica, aula 11, lentes esféricas, determinação analítica de imagens. Então, vamos prosseguir agora com a parte das contas. Primeira coisa que nós temos que lembrar é da orientação. Então, quando o objeto é real, ele tem uma posição, uma abscissa positiva. Nós vamos trabalhar, na grande maioria das vezes, com objetos reais. Objetos virtuais até existem, são raros, devem ser produzidos através de um experimento, conforme um vídeo que eu deixei para que vocês entendam melhor o que se trataria de um objeto virtual. Mas nós vamos trabalhar aqui nas nossas questões com objetos reais. Ok? Veja que tem a representação de uma lente convergente. Tudo bem? Então, o que seria uma imagem real? Imagem real é aquela que é produzida pelo encontro de raios de luz e ela tem uma abscissa positiva, P' maior do que zero. Imagem virtual é aquela que é produzida pelo encontro de prolongamentos de raios de luz. E isso faz com que ela tenha uma posição P' negativa, ok? Agora veja, não confunda com espelhos esféricos. No caso do espelho côncavo, por exemplo, espelho tem frente, que é a face espelhada, a face refletora, e fundo. Então, no caso de um espelho, se o objeto está na frente do espelho e a imagem está na frente do espelho, ambos têm abscissas positivas. Então, no caso de espelho, é lógico se falar de frente e fundo. Mas no caso de lente, não. Porque lente, o fenômeno que está envolvido aqui é refração. A luz atravessa, ela passa para o outro lado. Então, você não vai falar de frente e fundo de lente, porque tanto de um lado quanto do outro, a lente tem o mesmo comportamento. Se ela é convergente através de uma face ou da outra. Se ela é divergente, é a mesma coisa. Então, veja, nessa figura aqui, você tem um objeto com posição positiva à esquerda da lente e uma imagem com posição negativa à esquerda da lente, enquanto que essa imagem daqui tem posição positiva à direita da lente. Então, no caso de lente, você não vai sinalizar mais ou menos, levando em consideração frente e fundo, como a gente fazia em espelhos. Ok? Aqui, o que importa é a natureza. Então, se a imagem ela é produzida por encontro de raios de luz, ela vai ter P', posição positiva. Se ela é produzida por encontro de prolongamentos de raios de luz, ela vai ter um P' negativo, vai ser uma imagem virtual. Tudo bem? Informações para que você possa resolver os exercícios. Lembre, lente convergente tem foco positivo, porque é um foco que é encontrado por aqueles raios de luz que vêm paralelos ao eixo da lente, refratam e incidem sobre o foco da lente, um foco-imagem, um foco positivo, ok? Já a lente divergente, o foco da lente divergente, ele é encontrado por aquele raio que vem paralelo ao eixo da lente, ele refrata de modo divergente e o prolongamento dele é que encontra o foco. Então, é um foco que se encontra através de um prolongamento de um raio. Você poderia dizer que é um foco virtual, o da lente divergente, enquanto que a lente convergente tem um foco real. Tudo bem? Então, foco de lente divergente é negativo. Nas questões, nos exercícios, eles vão dar o valor absoluto do foco. Você que tem que lembrar que lente convergente tem foco positivo, lente divergente tem foco negativo. Objeto real, posição, abscissa positiva. Imagem real, abscissa positiva. Imagem virtual, abscissa negativa. Quando a imagem é direita, é porque a imagem é virtual. Então, a orientação da imagem e do objeto tem o mesmo sinal. Ambos estão de cabeça para cima ou ambos estão de cabeça para baixo. E aí você vai ter um aumento linear transversal positivo, maior que zero. Então, aumento linear transversal positivo significa dizer que a imagem é
virtual, porque é direita, enquanto que quando a imagem é invertida, é porque a natureza dela é real. Aí você vai ter a orientação da imagem e do objeto diferentes. Um de cabeça para baixo, outro de cabeça para cima. Tem sinais contrários. Aí você vai ter o aumento linear transversal menor do que zero. Então, em resumo, imagem virtual, aumento linear transversal positivo. Imagem real, aumento linear transversal negativo. E as fórmulas são as mesmas. Tudo até aqui que a gente falou vale para espelhos esféricos. Lá nos espelhos esféricos também, quando a imagem é virtual, o P', a abscissa é negativa. Quando a imagem é real, o P', a abscissa é positiva. E valem as fórmulas. Fórmula dos pontos conjugados. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. E aqui a fórmula do aumento linear transversal. Aumento linear transversal é I sobre O, a altura da imagem sobre a altura do objeto, que é igual a menos P', que é a abscissa da imagem, sobre P, que é a abscissa do objeto. E, fazendo um pouco de álgebra, misturando essas duas fórmulas, lembre, nós produzimos essa terceira fórmula daqui, que ela é bem útil, muitas vezes, para resolver exercícios, porque adianta a resolução, faz mais rápido. Aumento linear transversal, isso daqui é I sobre O, ou é menos P' sobre P, é igual a F, que é a distância focal da lente, sobre F menos P, e P é a posição do objeto. Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos para exercitar. Imagine um objeto sobre o eixo principal de uma lente divergente. Lente divergente de distância focal 20 centímetros. Supondo que o objeto tenha tamanho de 8 centímetros e que ele esteja localizado a uma distância de 60 centímetros da lente. Determine o tamanho da imagem formada e marque a alternativa correta. Então você tem que saber capturar todos os elementos que você vai utilizar na fórmula. Tudo bem? Então, vamos lá. Veja os dados. Quando ele diz que o tamanho do objeto é de 8 centímetros, objeto mais 8 centímetros é a altura do objeto. Ele diz aqui, uma lente divergente de distância focal 20 centímetros. Você que tem que lembrar que lente divergente tem foco negativo. Então, você tem que capturar essa informação botando foco igual a menos 20, porque a lente é divergente. Ok? E aí depois ele diz que esse objeto que tem 8 centímetros de altura está localizado a uma distância de 60 centímetros da lente. É a 60 centímetros do centro óptico da lente. Ok? Então, isso daqui é o quê? É a posição P. É a abscissa do objeto. Então, ele pergunta qual é o tamanho da imagem. Vamos lá? Vamos fazer aquela fórmula que adianta o nosso lado. Aumento linear transversal é igual a F sobre F menos P. Só que o aumento linear transversal é I sobre O. Ok? Então, vamos lá. I sobre O é igual a foco, que é menos 20, sobre foco, que é menos 20, menos P, e P é 60. Está aqui, Então, vai ficar I sobre 8, que é o tamanho aqui do objeto, igual a menos 20 sobre menos 80. I sobre 8 igual a 1 sobre 4, dando, então, uma imagem de 2 centímetros. E preste atenção, uma imagem de 2 centímetros é uma imagem de mais 2 centímetros. Significa dizer que é uma imagem que está com a mesma orientação da altura do objeto. O objeto está de cabeça para cima e a imagem também. Então, só pelo sinal dessa imagem aqui, dá para ver que é uma imagem virtual. E lembre, lente divergente só produz que tipo de imagem? Virtual. E outra coisa, olha a altura dessa imagem. 2 centímetros.
2 centímetros significa dizer que é uma imagem reduzida, é uma imagem 4 vezes menor do que o objeto. Uma imagem reduzida e virtual. Tudo bem? Próximo. Imagine uma lente convergente e um objeto que está localizado a 60 centímetros dessa lente. A distância focal dessa lente vale 20 centímetros. Determine o aumento linear e marque a opção correta. Então, capturando os dados. Bem, posição. Ele diz que o objeto está localizado a 60 centímetros da lente, posição P mais 60. É um objeto real. E ele diz que a distância focal dessa lente é 20 centímetros. Como se trata de uma lente convergente, você deve colocar então mais 20, porque lente convergente tem foco positivo. Ele quer que você determine o aumento linear, ok? Então, é só lembrar das fórmulas do assunto, e aí nós vamos para cá. Ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 20, que é a distância focal, igual a 1 sobre P, que é 60, mais 1 sobre P'. Resolvendo essa conta, você vai achar um P', posição da imagem, igual a 30 centímetros, mais 30 centímetros. O que é que esse mais significa para uma posição de uma imagem? Significa dizer que é uma imagem real. Toda imagem real tem posição P' positivo, abscissa positiva, ok? E se você aplicar a equação do aumento linear transversal, aumento linear transversal é igual a menos P' sobre P, vai ficar assim. Aumento linear transversal é igual a menos 30 sobre 60. 60 ele deu aqui, ó. É a posição do objeto. Então, vai dar um aumento linear transversal de menos meio. Esse aumento linear transversal fala também duas coisas. Primeiro, se ele é negativo, confirma mais uma vez que a imagem é real, porque ela está invertida, ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Okay? Então, esse menos diz a natureza da imagem. É uma imagem real, é aquela imagem que, para você ver, você tem que projetar ela em uma tela. E outra coisa, esse 0,5 diz o quê? Que é uma imagem reduzida. Essa imagem tem metade do tamanho do objeto. Agora, veja só que coisa interessante. A imagem, aqui dá para ver, que tem metade do tamanho do objeto. Logo, a posição da imagem também tem metade da posição do objeto. 30 é metade de 60. Ok? Quantas vezes a imagem é menor do que o objeto em altura? É o mesmo número de vezes que a posição dela é menor do que a posição do objeto. Tudo bem? E isso quem diz para a gente é a equação do aumento linear transversal. Uma outra questão aqui da Unesp. Na figura estão representados esquematicamente o perfil de uma lente esférica delgada de vidro imersa no ar e a trajetória de um raio de luz que parte de um ponto O do eixo principal, atravessa a lente e passa novamente pelo eixo principal no ponto I. Admitindo-se válidas as condições de estigmatismo de Gauss, calcule a distância focal dessa lente e marque a alternativa certa. Toda vez que a questão fala isso, que são válidas as condições de estigmatismo de Gauss, significa dizer que você pode utilizar aquelas três fórmulas. Elas são válidas, ok? São lentes finas, são lentes que os raios são emanados muito próximos do eixo, ok? E são lentes esféricas. Então vamos lá. Ele deu essa figura. Desse ponto sai um raio de luz a 15 centímetros do eixo da lente. Ele então sofre refração e passa aqui, ó, atravessando o eixo óptico da lente nesse ponto I. Ora, com certeza, se esse raio de luz que está vindo por aqui também viesse por baixo, ele iria refratar passando por esse ponto também. Então aqui você teria o encontro de dois raios de luz. O encontro de dois raios de luz, o de cima e o de baixo, forma um ponto imagem. Então esse I aqui você pode considerar
que é um ponto imagem. Então, esse 10 que está aqui é um P'. E esse cara que está aqui, com o nome de O, dele pode emanar os raios de luz por cima e por baixo, e iria refratar encontrando no mesmo ponto. Aqui também é um objeto. Então, esse cara de cá é um P. Então, P é 15 e P' é 10. Está ali. P é 15, P' é 10. Veja que ambos com sinalização positiva. Ok? E então, quem é o foco? Agora é só fazer a substituição. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí você vai ter aqui, resolvendo essa conta, um foco de 6 centímetros. Distância focal de 6 centímetros, mais 6 centímetros. Um foco positivo, típico de uma lente convergente. Ele chama lá em cima lente esférica delgada. Lente esférica delgada é uma lente esférica fina. Ela poderia ser divergente ou convergente, mas pela natureza que nós estamos vendo aqui, convergência de raios, é uma lente convergente. Realmente é uma lente biconvexa, tem foco positivo. Ok? Mais uma. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros está situado a uma distância igual a 30 centímetros de uma lente. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto, cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Qual é o módulo da distância em centímetros da imagem à lente? Então, ele quer o P'. E aí você tem que saber capturar os elementos do texto. Então, vamos lá? Olha só, um objeto de tamanho igual a 15 centímetros, 15 centímetros, a uma distância igual a 30 centímetros da lente. Distância de objeto é chamado de P, 30 centímetros. E ele disse que verifica-se que a lente forma uma imagem virtual. Imagem virtual com tamanho de 3 centímetros, ela tem a orientação positiva, a mesma orientação do objeto. Então, é mais 3 centímetros. E ele quer, então, o P', que é a distância da imagem. Então, vamos lá? I sobre O é igual a menos P' sobre P. I é o tamanho da imagem, que é a imagem virtual positiva, mais 3. O é o tamanho do objeto, mais 15. Esse menos é da fórmula, P' é o valor da abscissa da imagem e P é a distância do objeto. Ok? Então, fazendo essa multiplicação cruzada aqui, nós vamos achar um P' igual a menos 6 centímetros. Em módulo, já que ele quer em módulo, é 6 centímetros, letra C. Mas veja que a resposta já vem inclusive com a natureza. Lembre-se, imagem virtual. Ela tem a mesma orientação do objeto. Se o objeto é positivo, ela também é positiva. E o P', a abscissa de uma imagem virtual, é sempre o quê? Negativa. Negativa. Quem tem abscissa positiva é a imagem real. Ok? Compreendido? Então, no nosso próximo encontro, vamos ter a nossa aula de divergência, que é relativo ao grau das lentes. Ok? Obrigado e até a próxima.